Hora de conversar com o Carlos Andreasa. Andreasa, na semana passada a gente dizia, até com um certo sarcasmo, que foi Fabrício Queiroz ser preso e nasceu o Jairzinho Paz e Amor. Aquele Jair que parava de ameaçar o Supremo, que não soltava mais os seus perdigotos no rumo do Congresso Nacional, e usamos a expressão Jairzinho Paz e Amor. Já estamos há uma semana com esse Jairzinho circulando por aí. Você acredita que ele vá perdurar, Andreasa? Bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla. Não, não acredito. À luz da história recente, aliás, da história recente de Jair Bolsonaro como presidente da República, mas também da história da constituição da persona competitiva eleitoral de Jair Bolsonaro. Eu vou chegar lá. Mas você tocou no que poderia ser uma das causas desse silêncio que a gente precisa chamar, à luz da história, à luz da experiência, de silêncio circunstancial de Jair Bolsonaro. É o caso que não é Queiroz, é o caso Flávio Bolsonaro, em que está contido Fabrício Queiroz a partir de um esquema de rachadinha, portanto, para amealhar um caixa paralelo, cuja destinação está sob investigação, um esquema que tem em decorrência dele, da investigação policial, Queiroz preso por obstrução de justiça, preso preventivamente, e Márcia Oliveira de Aguiar, também um ponto importante, a meu ver, para o silêncio circunstancial do presidente, mulher de Queiroz, com mandado de prisão contra si expedido e foragida. Nesse ambiente, entra também Frederic Wassef, muito importante, a meu ver, para alimentar o silêncio, repito, circunstancial de Jair Bolsonaro. Wassef não me parece ser alguém que tenha o equilíbrio necessário para que nele se confie o silêncio. Já deu várias declarações, várias provas, inclusive falando para depois ser imediatamente desmentido. Tem, portanto, a questão Queiroz, talvez seja mais importante para esse silêncio episódico de Jair Bolsonaro. E aí, Megali, pessoal, eu preciso empurrar isso, levar isso para um lugar de uma preocupação projetada no futuro de Jair Bolsonaro, de que muito pouco se fala. Uma das principais correntes eu sempre falo sobre isso aqui nessa coluna, uma das principais correntes de investigação sobre a destinação do dinheiro amealhado no esquema de Caixa 2 no gabinete de Flávio Bolsonaro é aquela segundo a qual esses recursos teriam sido usados para financiar empreendimentos imobiliários da milícia. Aqui no Rio de Janeiro, na favela da Muzema, por exemplo. E essa é uma preocupação muito séria, caso essa investigação prospere, porque significaria comprovação a se confirmar de relação da família Bolsonaro, e a família Bolsonaro é Jair Bolsonaro, com as milícias do Rio de Janeiro. E até aí vai o apoio das Forças Armadas, dos militares. Mas se por acaso no futuro se comprovar por meio da investigação uma relação financeira entre Flávio Bolsonaro e as milícias, conforme se investiga, repito, ainda é uma investigação, me parece que seria um ponto de ruptura para essa relação com os militares. Essa, a meu ver, seria a principal preocupação porque Jair Bolsonaro silencia agora. Para além disso, tem os inquéritos no STF, sobretudo o inquérito das fake news. O inquérito das fake news, pessoal, me parece ser aquele que dita o ritmo das reações de Jair Bolsonaro. É uma hipótese que eu apresento aqui. Todas as vezes em que esse inquérito se acelerou, resultando em diligências, Jair Bolsonaro reagiu. Sempre que esse inquérito recolheu um pouco as suas ações, e é o caso, coincide com o silêncio do presidente da República. Vamos lembrar que na semana passada, nos últimos dias, se concluiu uma votação sobre a constitucionalidade, uma DPF que tratava da constitucionalidade desse inquérito, que foi declarado constitucional. Ainda falta ler o acórdão que sairá dessa decisão, mas nós temos ali, para quem viu a sessão, não apenas a confirmação de que o Ministério Público participaria de novas diligências, dando alguma normalidade a um inquérito que eu considero anômalo, já falei sobre isso várias vezes, mas também delimitando o objeto investigado. Um sinal do Supremo, de corpo do Supremo, estamos aqui juntos, choque de plenário pela constitucionalidade desse inquérito, mas com algumas limitações. Desde então, o inquérito está mais calmo, e mais calmo também está o presidente da República. Então, silêncio episódico, silêncio circunstancial. No entanto, por que não acredito nesse silêncio? A continuar assim, em silêncio, significaria que Jair Bolsonaro pararia de alimentar a sua base de apoio fundamental.
aquilo que, segundo o Datafolha, seriam 15% de apoiadores. A sua base, desde sempre, a base com a qual ele conta, fundamental para a sua ascensão, a qual agregou outras. Agregou a base lavajatista, agregou a base guedista, desse liberalismo que só existe no Brasil, que é econômico, mas não é político. Essa é outra história. Será que o Jair Bolsonaro poderia prescindir dessa base de apoio sectária e que depende de conflito, que depende da geração de inimigos, da forja de inimigos que o presidente ele próprio é permanentemente? Já há alguns recados de seus apoiadores influentes, por exemplo, um seu assessor, Felipe Martins, que andava muito calado nas redes sociais e que agora tem publicado diariamente, a meu ver, mostrando um descontentamento com esse momento de silêncio episódico, talvez com medo de que o presidente tome um outro caminho, abrindo mão desse pilar fundamental de apoio sectário. Seria risco para Jair Bolsonaro. Seria um risco porque seria um mergulho no desconhecido. Jair Bolsonaro sempre foi aquele líder populista para o choque, para o conflito, um líder populista autoritário. Estaria abrindo mão do seu caráter autoritário para ser apenas um populista puro? Vamos ver aí também, já falei sobre isso aqui, o que eu chamo, tenho falado há muito tempo, de troca de base social. Aliás, conforme indicado por pesquisas, Jair Bolsonaro percebendo que por meio do auxílio emergencial a se transformar, tudo indica, em Renda Brasil, programa Renda Brasil, englobando e ampliando imensamente em muitos milhões a base de beneficiados por esse programa, Jair Bolsonaro migrando, trocando de base social, de pele, portanto, para um grupo mais pobre, para as camadas mais pobres da sociedade, abrindo mão do seu núcleo de apoio fundamental sectário. Isso já aconteceu em relação à classe média, testando mesmo uma linguagem. Bolsonaro perdeu base social na classe média com a crise Mandetta, que é a crise de saúde pública em relação à Covid-19, perdeu com a saída de Sérgio Moro, mas se percebe na sua aprovação um equilíbrio, né? Uma troca de pele mesmo. Ele perde um pouco da classe média, compensa com as camadas mais pobres da população. Talvez esteja disposto a arriscar, sacrificar parte do seu pilar fundamental, o sectário, em troca de ampliação de um programa de assistência, um Bolsa Família muito mais musculoso, mantendo esses 30% de apoio que ele tem, trocando de pele, mas mantendo uma estabilidade de aprovação, o que o manteria em patamar competitivo. Eu não acredito. Eu continuo achando que é circunstancial, que ele logo voltará ao choque, porque dessa base de 15% da população que é dele, ele não pode abrir mão, porque o resto que ele tem depende muito da economia e a economia não se projeta bem, pessoal. Agora, de uma maneira ou de outra, é o maior período de calmaria que já tivemos. Agora, dizem que quanto mais longa for esta, mais brava será a tempestade. Porque a fome aumenta, né? A fome do pessoal. O pessoal tá faminto, que é sangue. Em algum momento, se for Jair Bolsonaro mesmo, conforme a sua história, ele vai ter que entregar essa carcaça, ele vai ter que encontrar um outro inimigo. De modo que Jairzinho, paz e amor, a mim não me engano. Melhor Jair se preparando, então. Ô, Andreasa, boa semana pra você, um beijo até amanhã. Beijo, pessoal.